Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, queridos irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel e você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários vídeo de oração. Gostamos de orar com você e por você. Vamos para a nossa leitura bíblica diária, que é na Bíblia do Centenário, Hebreus 5 a 6. Hebreus 5 e 6. Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançado de novo à base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome,
pois servistes e ainda servis aos santos. Se desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois quando Deus faz a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, não se tornássemos sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora ele vai ler o livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Acho que é dia 24, não é? Dia 24. Então vou liberar aqui. Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Dia 24. Transformado pela verdade. As pessoas precisam mais do que pão para a sua vida. Eles precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus 4. Mateus 4. Cadê? Mateus 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisem nesta comunidade de santos amigos. Atos 20, 32. Atos 20, 32. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher a nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação, existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que Ele criou.
A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gerou a vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante um futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Os valores nunca devem ser subestimados. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e para o crescimento espirituais. Pedro aconselha: desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar da palavra de Deus deve ser sua prioridade máxima. Jesus chama isso permanecer. Diz: vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Na Bíblia cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos a fim de tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura. Todos estão fazendo isso. Tradição. Sempre fizemos isso. Razão. Isso parece lógico. Emoção. Para mim, é a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é a palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. Nos primeiros anos do seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia, como a única autoridade para sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como a autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que, antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Determine que, quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Devo assimilar a verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. O estudo identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, à beira do caminho;
mente superficial, solo pedregoso e mente distraída, entre os espinhos. Em seguida, adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o seu professor de Bíblia, você deve examinar suas atitudes, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: num espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia, pessoalmente. Mas agora, milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia, de capa a capa, jamais a leram de uma capa a outra. Mas se separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido toda ela. Se eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras da Escritura no período de um ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou ao rei Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia-a regularmente. A ferramenta simples, mas grande auxílio é um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra arbitrariamente, negligenciando outras. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer planos sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria, publicado há algum tempo, O Segredo do Bom Estudo Bíblico. Consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como: quem, o que, quando, onde, por quê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres, e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem aos ensinamentos de Deus. Todos que fazem isso serão felizes. 4. Memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem uma memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdade, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com outros. Memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos que estão escritos neste livro, que falaram ao seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia outras de voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, quando estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das escrituras são repassar, repassar e repassar. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou, e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. 5. Refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama meditação? Para muitos, a ideia de meditar evoca a imagem de alguém provocando estudo, um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se
sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para um problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espalhando-nos realmente no exemplo de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que Ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração, é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, estou neles o dia inteiro. Refletir diariamente na verdade de Deus é a chave para obter de fato as orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa se você frequenta ou não estuda os bíblicos, mas sim que não pratique nada do que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que podem frequentar aulas, seminários, conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Se a prática do estudo bíblico é inútil, Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente construiu sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, não apenas por conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem estas coisas, eles serão se as praticarem. Outra razão que nos faz evitar a aplicação. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende o nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana existirão mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com as pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Nós, como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outra pessoa vai ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar como precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer, e verificável, com um prazo final para ser realizado. Toda aplicação deve envolver tanto seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. E Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer. Então escreva algumas medidas práticas que ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. Se disse D.L. Moody: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Dia 24. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: a verdade me transforma. Versículo para memorizar: vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos, e gostarão da verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Evangelho de João 8. Evangelho de João 8.
8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Pergunta para meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Seu Deus Pai teve mais de gente de sobre os 10. Eu quero dizer ti, se eu estou para ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, essa palavra vai gerar fruto nos nossos corações, Senhor. Seja nos ajudando a pôr em prática tudo aquilo que estudamos na tua palavra no dia de hoje, Senhor. Eu nos levanto em segurança até a tua casa de oração, que lá possamos aprender mais de ti, Senhor, através dos hinos, de louvores, e que a mensagem que possa ser pregada lá, através do pastor Assis. Que essa palavra vai gerar fruto em nossos corações, Senhor. Te dando este dia na tua presença. A intenção de Jesus. Amém. Hoje acabou aqui a nossa leitura do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, dia 24, cujo tema foi, deixa eu ver aqui, transformado pela verdade. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.